Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Café Web da Faculdade IDE. Eu sou Daiane Bezerra, eu sou enfermeira de formação, mas hoje eu atuo com tecnologias voltadas para a saúde, então tecnologias aplicadas à saúde, hoje é o meu foco, não atuo mais na assistência, trabalho numa empresa de software que desenvolve prontuários eletrônicos, sistemas de apoio à decisão, justamente para auxiliar os profissionais de saúde na ponta, na área de saúde. Então, a tecnologia e a saúde estão bastante relacionadas dentro da minha área. Tá? E também sou coordenadora do curso do MBA de Informática em Saúde, também da Faculdade IDE, junto com o professor Fredson, que vocês também conhecem. Como trabalho bastante nessa área de tecnologia, já faz alguns anos, uns 7 anos, fui inserida nesse meio, que virou uma paixão da minha vida. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês, diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, como é que as tecnologias, elas podem auxiliar os profissionais de saúde no combate ao Covid-19. Tá? Então, como é que a tecnologia pode facilitar o atendimento, melhorar a segurança, o cuidado prestado, agilidade e destreza? Como é que ela pode fazer isso? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Acredito que estejam vendo minha tela. Então, vamos lá. Então, assim, estamos vivendo numa grande pandemia, né, global, e vários profissionais de saúde, eles estão exaustos, estão sobrecarregados, então... E isso faz com que o aumento de casos de Covid-19 no mundo inteiro, ele está gerando uma superlotação, tanto das urgências, como das UTIs, dificultando leitos. A gente vê vários hospitais de campanha criando leitos de UTI. Aqui em Recife mesmo, nós temos já alguns hospitais já funcionando. Com a superlotação, vem a ausência de equipamentos, então ventiladores estão sendo necessários, EPIs para os profissionais de saúde. Os profissionais acabam tendo um desgaste muito grande emocional e físico, porque estão lá na linha de frente combatendo esse mal. E os pacientes, por sua vez, eles estão cansados, estão ansiosos, porque eles não sabem para onde eles vão evoluir, qual vai ser o prognóstico da sua doença. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadro, esse quadro de hoje, tá? Hoje é dia 4 de abril, então eu trouxe para vocês sobre a situação no mundo. Todos esses pontos vermelhos são os pontos que estão com os casos do Covid. A gente vê muito aqui na Europa, América, aqui Brasil, Ásia, Austrália, por onde está espalhados. Mas eu trouxe para vocês aqui um link. Esse link é do Hospital John Hopkins, foi ele que criou esse monitoramento em tempo real. Então, quando você clica aqui, ele vai para o site do John Hopkins, então você consegue ver a situação no momento. Então, ele traz aqui os números por países, aqui os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, França, Brasil, você pode pesquisar. Aqui a quantidade de mortes, o total de mortes também por países. Por países, por cidades, você consegue sair buscando. O total aqui de testes com resultados aqui, ó, ele acabou de atualizar, ele vem atualizando a cada momento, tá vendo? Ele vem trazendo aqui. Então, tem várias informações. Foi o John Hopkins, aqui, que criou esse monitoramento em tempo real, esse dashboard. Então, vocês podem acompanhar também em tempo real o que está acontecendo, o crescimento da Covid-19 pelo mundo. Ele traz aqui, são várias informações, e você pode ir retratando, pode ter um filtro maior para saber por áreas, como eu estou fazendo, puxar aqui para o lado do Brasil, ó.
ele vai trazendo quais são as regiões, ele vai monitorando, tá? Então, essa aí é a nossa situação hoje no Brasil, no mundo, em relação à Covid, né, essa situação. Então, devido a essa superlotação, a ausência de equipamentos, profissionais cansados, pacientes ansiosos, o que é que a tecnologia, mediante tantos registros, ele pode... Deixa eu voltar aqui, pronto. O que é que a tecnologia ele pode trazer para nos auxiliar, né? O que é que ela pode facilitar? Então, nós temos sistemas de apoio à decisão clínica, que ele vem bastante para nos auxiliar. Vem a parte de telemedicina, saiu uma resolução, né, no Brasil, oficializando o uso da telemedicina durante esse período de crise. A gestão de fluxos é imprescindível. IoT é a internet das coisas, o que é que essas internet das coisas podem nos auxiliar também durante essa crise, e BI, né, que é o Business Intelligence, que é a parte de analytics, de dados em tempo real. Então, vindo para isso, começando na parte de apoio à decisão clínica, a tecnologia auxiliada a um prontuário eletrônico, ele vem bastante rico de informações e pode trazer várias condutas maravilhosas. Mas eu trouxe um farolzinho para a gente ter um receio em relação ao apoio à decisão clínica. A gente não pode ter prescrições aleatórias, que é a parte do stop, informações descentralizadas e processos independentes. Senão a gente não consegue ter um bom apoio à decisão clínica se cada pessoa vai seguir de uma forma diferente, se são prescrições soltas e então não tem uma conduta bem elaborada. Na parte do slow, que é o nosso sinalzinho amarelo, temos a questão de a gente sempre falar, apoio à decisão clínica, gera alertas para o usuário, para poder facilitar a comunicação. De fato, os alertas ajudam bastante, mas a fadiga de alertas acaba vindo para o nosso top do slow. Por quê? A gente precisa ter cautela no uso desses alertas, porque a fadiga de alertas faz com que o usuário só aperte botão e ele acaba nem lendo. Então, aquela informação que seria tão importante para ele naquele momento, de forma de alerta, acaba passando despercebida. Por isso que a gente colocou a fadiga de alertas nessa areazinha amarela para a gente ter uma atenção para ela, tá? E materiais educativos estão sendo bastante válidos, mas acaba que algumas informações, quando não bem empregadas, algumas pessoas com não tão conhecimento acabam empregando de forma inadequada. Então, a gente também tem que ter cautela em relação a isso. E a parte do verdinho, que é o nosso goal, o que, é que a gente pode seguir já de imediato, que vai direcionar bastante, é a parte dos protocolos, clínicos com prescrições padrões, direcionando desde a identificação de um paciente suspeito, com ordem-sets, até a maior rapidez e agilidade no atendimento. Identificações do paciente e formulários padrões, tudo uniformizado para melhor cuidado com ele, né? Então, pensando nisso, nos itens de apoio, nós temos o prontuário eletrônico, que ele precisa apoiar uma equipe clínica adequada e capacitada. Então, coloquei algumas etapas de apoio à decisão que a gente pode seguir. A primeira é a disponibilização de protocolos para o manejo do Covid-19. Então, existem alguns protocolos institucionais e recomendações nacionais. Então, a tecnologia, ela pode colocar esse direcionamento. Então, a partir do momento que o paciente ele é diagnosticado com uma suspeita ou uma confirmação do Covid-19, o prontuário eletrônico do paciente, ele age de tal maneira para levar o profissional de saúde a seguir com a melhor conduta baseado nos protocolos institucionais e nas recomendações. Claro que a decisão final é sempre do profissional médico, do profissional enfermeiro, do profissional de saúde, mas ele dá esse direcionamento, porque nós estamos falando de apoio à decisão clínica, e nós
não somos, a tecnologia ela não é decisora da decisão, né? Ela não é a decisora final, ela na verdade é uma apoiadora. Então eu sempre falo e é sempre bom lembrar, a tecnologia jamais substitui o profissional de saúde, ele vem para apoiar, e o profissional de saúde é quem toma a palavra final. Então existem formas de direcionar e quando bem empregada, auxilia bastante, como é o caso, por exemplo, dos protocolos para o manejo do Covid-19. Outro ponto é a questão dos alertas de interação entre o paciente e a Covid-19. Existem alguns medicamentos que podem não ser administrados de acordo com a patologia do paciente. Então, por exemplo, o ibuprofeno, ele não pode. Então, a partir do momento que for diagnosticado o paciente com Covid-19, e se o médico não atentar para isso, ele pode acabar prescrevendo alguns medicamentos que possam intervir na terapêutica do paciente. Então, podem ter alertas inteligentes que à medida que o médico for prescrever, ele interaja com o usuário e diga: esse medicamento não é adequado devido à patologia do paciente. Mais uma vez, o médico toma a decisão final. Uma ficha de atendimento totalmente estruturada. A gente vê várias informações sendo colocadas no prontuário de forma dissipada, né? E isso acaba trazendo dificuldades até para a gente extrair dados para o nosso BI, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, a ficha de atendimento estruturada, a gente consegue dar um direcionamento e colocar a inteligência que, de acordo com o que for preenchendo, ele for direcionando até para um melhor cuidado prestado para o paciente. Então, tem que ter fichas inteligentes também. A identificação do paciente do Covid-19 dentro do prontuário eletrônico. Isso vai facilitar os protocolos, vai facilitar os alertas, as fichas, até o profissional de saúde que pegou o prontuário eletrônico, seja num tablet, seja num computador, ou seja no próprio celular, ele consegue ter essa identificação e se precaver um pouco melhor. Então, essa identificação até para a agilidade do atendimento e do cuidado. Cálculo de medicamentos e de scores. Então, algumas doses, alguns cálculos baseados em índices estão sendo feitos para o paciente com Covid-19. A gente sabe que, como eu falei lá na frente, nós temos profissionais cansados, saturados, com o psicológico bastante afetado. Então, a tecnologia, ela vem justamente para auxiliar também nesse ponto. Ela calcula o índice, calcula a dose mais adequada, calcula scores do paciente para poder direcionar qual o melhor cuidado. Então, ajudar no tratamento, essas calculadoras vêm bastante. Se o prontuário eletrônico não possui essas calculadoras inteligentes dentro da sua ferramenta, ela pode ter links que direcionem para sites com calculadoras que auxiliam também o profissional. Então, mais uma vez, a tecnologia não só integrada dentro do prontuário, mas também sendo utilizada por fora para também auxiliar o profissional. E nós temos a questão desses formulários inteligentes para deshospitalização ou transferência. A sobrecarga de leitos, a quantidade de profissionais acaba ficando pouca em relação à quantidade de pacientes que vem aumentando cada vez mais. Então, se a gente tem formulários que dá um direcionamento, esse paciente está na UTI, preenche um formulário específico que me dá um score, indo para o item 5, e esse formulário já identifica, esse paciente já tem condições também de ir para uma semi-intensiva, não ficar numa intensiva, já está com os cuidados mais diminuídos, então ele consegue também dar esse direcionamento para facilitar no dimensionamento da equipe e dos tratamentos, mais uma vez, junto com o uso da tecnologia. Ok, então são 6 pontos aqui que o apoio à decisão clínica ele ajuda bastante os profissionais de saúde nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Indo para o próximo ponto, nós temos a questão da telemedicina. A telemedicina, ela foi oficializada agora recentemente no Brasil para poder ser utilizada durante essa crise e temos agora várias empresas fornecendo sistemas de telemedicina, de telesaúde, de teleconsulta, de teleorientação, porque a telemedicina ela se divide nesses 7 pontos, né? Existe a teletriagem, que é o profissional médico com o paciente na sua casa já faz a teletriagem. Tem vários aplicativos, inclusive até próprios do governo, que faz uma mini triagem, mas não é com um profissional de saúde, mas já auxilia.
teleradiologia para questões de exames de imagem, o médico não ia até o hospital para fazer um laudo de um exame, então na casa dele já consegui fazer esse acesso. Teleorientação, que é treinamentos, orientações para profissionais, para poder não colocar em risco o professor, o profissional de saúde, terem esse contato nesse momento de isolamento tão importante que estamos vivendo. A parte de teleconsulta, que mais uma vez é paciente e prestador, porque ele faz uma consulta sem ter a necessidade de ir até um ambulatório. Temos, inclusive aqui em Recife, tem vários médicos trabalhando com a parte de teleconsulta, justamente para o paciente não ir até o consultório e ficar aquele aglomerado de pessoas, como fica geralmente dentro desses consultórios médicos, né? O telemonitoramento que é justamente monitorar dados vitais do paciente, seus planos de cuidado à distância. Então, tem uma sala de monitoramento. A gente tem ouvido falar muito desses command centers, que são, como o nome diz, né, centros de comando para ficar monitorando de forma ampla, não só o hospital, mas também os pacientes. Então, nesse momento de Covid, ele está sendo bastante utilizado. A teleinterconsulta, que é diferente da teleconsulta, porque a teleconsulta é profissional-paciente. Na teleinterconsulta, nós temos profissional. Então, 2 médicos, um médico e um fisioterapeuta, um médico e um enfermeiro, para poder auxiliar. E a teleconsultoria, que é uma consultoria mesmo que a gente, que vai estar dando naquele momento, prestando naquele ponto específico que queira ter a necessidade. Um pouquinho diferente da interconsulta. E aí nós temos os nossos objetivos, nossos goals da telemedicina, né? Coloquei 4 goals aqui pra gente. O goal 1, que é utilizar serviços de telemedicina para interconsulta. Estamos usando bastante, como já falei, aqui em Recife, em todo lugar do Brasil. E quem sabe, após a crise, a gente se mantenha bastante isso oficializado junto ao governo. O goal 2, que são monitorar os casos suspeitos não graves remotamente. Que é justamente a parte da telemonitoramento, que eu falei agora há pouco, que está monitorando aqueles pacientes que são suspeitos, mas não estão graves, estão na sua residência, e está sendo feito esse monitoramento à distância. O Goal 3, que é treinar os profissionais de saúde na telemedicina. Então, o profissional ele também precisa estar capacitado a saber utilizar a ferramenta. Até a tecnologia, ela sozinha não resolve, né? Então, a gente precisa capacitar os profissionais também a saberem atuar de acordo com as novas tecnologias que vêm surgindo. Então, capacitá-los na área de telemedicina é extremamente importante e realizar os treinamentos da equipe por educação à distância, que é a teleorientação. Então, a gente não coloca em risco nenhum professor, nenhum aluno em relação ao isolamento social a gente mantém. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora, nesse momento. A gente está fazendo um café web, no qual vocês estão na sua casa me assistindo e eu estou aqui na minha. Estou ambos seguros e sem contato físico nesse momento. Então, indo para o ponto de telemedicina, vamos para gestão de fluxos, né? Então, gestão de fluxo, a tecnologia ele vai auxiliar em 3 pontos, principalmente. A painel de gestão ocupação. A gente está vivendo essa aglomeração de pacientes, suspeitos, internados, então os leitos vão ficando sobrecarregados. Então, a tecnologia, ela cria painéis para o gestor ver a sua taxa de ocupação e avaliar futuramente se vai acabar entrando num hospital numa crise, numa falta de leitos, como a gente está com bastante medo em relação a isso, né? Principalmente os leitos de UTI. Então, os painéis conseguem enxergar isso. Eles fazem uma preditividade do que vem acontecer no futuro. Então, eu tenho a minha capacidade, tenho a minha previsão de alta, ele faz um cálculo e joga para o gestor. A sua taxa de ocupação é essa, a sua previsão de liberação é essa, e o seu hospital pode entrar em colapso tal dia baseado nesses dados. Então, isso está sendo bastante utilizado e é extremamente de auxílio para todos os gestores de saúde.
Alertas de exames críticos. A gente sabe, como eu falei, a tecnologia ajuda, mas ela precisa ser bem empregada, né? Então, os alertas de exame justamente vêm para isso. Teve um resultado crítico de um exame, alerta. Alerta para o profissional que esteja usando um aplicativo, que esteja usando um prontuário por desktop, pelo computador, enfim. Alertar de todas as formas possíveis, senão vai acabar acontecendo o que acontece no papel, né? O resultado do exame chega, fica lá dentro do prontuário, e quando alguém chegar dentro do prontuário é que vai enxergar aquele resultado e acaba demorando o tratamento com o paciente. Se por acaso a gente antecipa isso, já alerta que aquele resultado está independente, então ele já traz essa informação já de forma geral. E o alerta para os setores que o paciente, lembra a identificação lá de trás, da parte do apoio à decisão clínica, identificar o paciente com Covid dentro da tecnologia é extremamente importante, ele vai atuar aí, ó, alertas para os setores. Ele já identifica nos setores que aquele exame, por exemplo, laboratorial, é para um paciente Covid, para dar uma prioridade no resultado, na farmácia, para liberar o medicamento mais rápido, na imagem. Então, são agilidades no atendimento que acaba tendo com aquela identificação lá do apoio à decisão clínica. Repara que todos os pontos que a gente fala lá atrás, eles vão sempre se complementando etapa por etapa que a gente vem conversando aqui. Outro ponto auxiliado bastante, que tem que ser utilizado agora nesse momento, junto com a tecnologia para a pandemia da Covid, são os IoTs, que é a Internet das Coisas, né? Internet of Things. Então, a gente tem informações vindo de todos os lados, de aplicativos, de relógios, que são os wearables, que são as vestimentas, né, são os equipamentos que são vestíveis, podem ser relógios, podem ser adesivos, não sei se vocês conhecem, mas existem alguns adesivos que também monitoram o paciente, um glicosímetro, ou o próprio prontuário eletrônico. Então, todas as informações, elas precisam estarem centralizadas em um local para ter uma monitorização mais adequada. Então, se não estiver dentro do prontuário ou dentro de um painel informando o que está acontecendo com o paciente, essa informação não vai ser bem empregada. Então, ela precisa ter esse direcionamento e, mais uma vez, a tecnologia auxilia nisso. E aí eles precisam estar integrados, colocando o centro do cuidado dos pacientes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um aplicativo que eu peguei, tá? Que faz um monitoramento da sua saúde, das atividades, frequência cardíaca, ele vai trazendo para cá. Trazer aqui alguns dados, ó, com a sua diária da saúde, calorias, frequência cardíaca, passos. Aqui embaixo tem algumas outras informações, pode ter aplicativos também, eu peguei alguns como lembretes, planos de cuidado, orientações. Então, todas essas informações que estão sendo monitoradas com o paciente, monitores também dentro da UTI, trazer a informação mais rápida dentro do prontuário eletrônico, agiliza no cuidado prestado. Então, essa informação vem mais rápida, evita transcrição. Tudo que a gente evita transcrição, né, por exemplo, o monitor está dentro da UTI e está acoplado no paciente. Então, ele está captando lá os dados vitais do paciente. Se eu for transcrever um dado, eu posso acabar errando aquela informação e ter uma conduta não esperada para o paciente. Se aquele dado ele já vem de forma integrada dentro do prontuário do paciente, e aí eu uso aquele item anterior, o alerta de dados fora da normalidade, de um resultado, até de um próprio sinal vital, eu agilizo o atendimento, né? O paciente está caindo a saturação, dispara o alerta e traz a informação mais rápida para a palma da mão do profissional. E isso, mais uma vez, com o uso da tecnologia. Então, é a internet das coisas. E aí, nós temos o nosso BI, que é o nosso Analytics. Nesse Analytics, nós trouxe 4 pontinhos para a gente trabalhar bastante, que a gente precisa trabalhar junto com a tecnologia, que ela vem para auxiliar, que é justamente o aglomerado das informações que a gente veio falando até agora, que é a disponibilizar ferramentas de analytics preditivo e prescritivo. O gestor ele precisa ter uma visão futura do seu hospital, de trazer a sua informação de forma ampla e mais rápida para ele
prever o caos antes que o seu hospital entre num colapso. Mapear, rastrear e monitorar os colaboradores que tiveram contato. Então, criar dashboards que vai monitorando os dados clínicos do paciente e aí acompanhando os profissionais também para poder garantir a segurança do seu profissional. Lembra lá no começo que a gente falou sobre os profissionais estão cansados fisicamente, psicologicamente, então a gente precisa monitorar também eles, e aí o BI, o Analytics, ele traz essa informação para o gestor, para ele conseguir intervir. Estava vendo uma colega minha, ela mora nos Estados Unidos, e ela está bem também na linha de frente lá, e aí o hospital criou algumas salas com aquelas cadeiras, sabe, de massagem, para o profissional 10 minutinhos vai lá, coloca uma música para relaxar e consegue ficar mais calmo, mais tranquilo, que também está bastante pesado para o profissional de saúde que ele está lá na ponta, né? Se a gente está cansado e está em casa, imagina o profissional que está lá enfrentando a morte, combatendo o vírus todos os dias. Então, esse mapeamento é extremamente importante nesse momento também, junto com a tecnologia. Analisar os desfechos clínicos em tempo real, saber como é que eles estão indo. Será que meu tratamento está eficaz? Se eu estou utilizando tal medicamento e ele está dando um desfecho bom, qual a porcentagem minha de pacientes que estão saindo curados com este tratamento? E aí eu consigo modificar em tempo real o direcionamento do meu tratamento, né? Então, se eu estou usando tal medicamento, se estou fazendo a pronação do paciente em determinada circunstância, se estou intubando o paciente dentro desses critérios e o paciente não está saindo bem, será que se a gente anteceder isso não resolve? Então, analisar os dados e os desfechos em tempo real é extremamente importante para dar o direcionamento da conduta. Então, a tecnologia ajuda justamente nesse ponto. Ela mostra, esse plano, lembra o protocolo que a gente viu no apoio à decisão clínica? Então, esse planozinho aqui, a porcentagem de pacientes curados é essa. Nesse outro protocolo, é essa. Então, qual a instituição vai seguir? Vamos modificar o nosso plano de cuidados? Vamos agir de forma mais proativa? Então, o BI vai auxiliar nisso. E analisar o forecast financeiro. Então, o hospital ele precisa ter fazer o seu capacity planning financeiro, pelo menos de 2, 3 meses, que é o que a gente prevê durante essa pandemia. E aí saber essa sua situação, né? Tô com tantos financeiros, meus insumos vai faltar, equipamentos, e fazer a sua programação, já se anteceder para poder conseguir agilidade no atendimento e não faltar insumos profissionais, dimensionar também as equipes, principalmente com os atestados. A gente sabe que está tendo muito atestado de saúde nesse momento, então ele consegue dar esse direcionamento. Aqui eu trouxe para vocês um BI também que foi feito de um hospital que eu peguei, tá? Então, aqui ele traz a taxa de ocupação, já estava bastante alta, 85%, quantos leitos vagos apenas tinha, aqui o direcionamento, a quantidade de casos confirmados por faixa etária. Então, consigo até trazer um estudo clínico, né, em relação a isso, quantidade de casos confirmados por sexo, quantidade de leitos vagos por unidade de internação e quantidade de casos confirmados por bairros. Então, você consegue também ter um direcionamento clínico mais assertivo em relação a isso. Então, a gente acaba atuando nesses 5 pontos, né? Que é a parte do apoio à decisão clínica, a tecnologia está bastante para auxiliar nisso. A gestão de fluxos, extremamente importante. A parte de telemedicina, o IoT, que é a internet das coisas, e o BI Analytics. Lembrando que a tecnologia sozinha ela não resolve, então ela precisa ter uma equipe bem capacitada, trabalhar em conjunto, e se ela atuar de forma adequada, ela consegue auxiliar bastante neste momento de crise que a gente está vivendo, né? Então, sei que vou deixar até aqui
contato para vocês, mas estamos vivendo esse momento muito, muito grande, então precisamos ter empatia, precisamos utilizar as ferramentas ao nosso redor, a nosso favor. Então, eu digo sempre, acabou que essa pandemia, ela acelerou a transformação digital. Deixa eu sair aqui, para eu voltar, parar aqui de compartilhar um pouquinho, parar de compartilhar e voltar aqui para vocês. Enfim, eu digo, a pandemia, ela acelerou a transformação digital, né? O fato das pessoas terem que, obrigatoriamente, estarem isoladas, afastadas socialmente, acelerou bastante. Então, a telemedicina foi uma delas, que o governo acabou acelerando a aprovação. Muitos hospitais, principalmente em campanha, estão utilizando as ferramentas para poder saber como atuar e como agilizar o atendimento com o paciente nesse momento de crise. Então, imagina ter ferramentas que auxiliem já numa triagem do paciente, como tem a teletriagem através da tecnologia, e aí o paciente não precisa se deslocar, até a instituição de saúde. Então, ali mesmo é feita uma triagem, e ele pode ficar sobre uma telemonitorização, com um telemonitoramento, ou, de fato, o profissional diz assim, se dirige até uma instituição de saúde, para a gente dar os devidos cuidados adequados. Então, outro ponto também que a tecnologia, a pandemia acelerou bastante, foi a questão das receitas digitais, né? Saiu uma normativa agora do governo, justamente para não ficar circulando papel, hospitais querendo saber se é 100% digitais, porque papel é meio também de transmissão, né, fica no papel, então pego uma informação, pego outra, e saiu levando o vírus de um canto para o outro. Então, está em muitos hospitais utilizando a assinatura digital. Então, como eles estão utilizando essa questão da assinatura digital, o governo até acelerou a questão das receitas digitais, a prescrição eletrônica, para poder já ir diretamente para a farmácia, para não ter que ir através de um papel e levar. Então, a farmácia já recebe aquilo dentro do próprio sistema dela, consegue enxergar, o paciente chega lá, se apresenta, diz a sua identidade, a informação está saiu do hospital, foi até a farmácia, e aí o paciente compra o seu medicamento, ou manda deixar em casa também, a gente tem várias formas de entrega, e aí tudo de forma digital. Então, acelerou bastante, né? Então, as tecnologias vieram, eu sempre falei, a tecnologia veio muito para ajudar, e nesse momento de Covid, é que ela acelerou bastante, e está aí para isso. Então, a gente tem esses pontos. Existem várias outras formas também da tecnologia pode auxiliar, mas senão a gente ia ficar muito tempo falando aqui, mas tentei resumir para vocês entenderem os pontos que estão sendo atuados em hospitais que já têm tecnologia para auxiliar, e se não tem, como é que pode adquirir uma tecnologia para auxiliá-los nesse momento de crise, né? Então, são esses 5 pontos. Espero que todos fiquem bem. Vai passar, a gente sempre é importante a gente falar, vai passar, esse é um momento temporário, um momento de união, de força, e que estamos todos juntos, né? Então, nada mais certo do que cada um fazer o seu. E o pouquinho que a gente puder ajudar, a gente ajuda da nossa forma, né? Seja no ensinamento, seja até numa simples compra para um vizinho. Então, nesse momento, estamos passando conhecimento para vocês, e espero que seja de grande valia, tá? Um beijão para vocês, espero que fiquem todos bem, e até a próxima.